Todos um ótimo domingo, primeiramente, né? Estou aqui, sou a Rosinelli. Vou pedir para vocês, por favor, compartilhem o vídeo. Quando eu coloco no YouTube, até como tem poucos inscritos ainda, poucos curtidos, o YouTube bloqueia bastante coisa, que acho que é alguma cópia, algum direito autoral. Então, é bem bacana vocês curtirem, comentar, compartilhar lá, tá? E que vocês conseguirem de inscritos, tá ótimo. No final do nosso devocional, eu tenho uma surpresa para vocês. Sei que tem pessoas de outros estados, alguns são daqui da região de Castro mesmo, outros não, né? Mas eu tenho uma surpresinha especial que eu vou divulgar só no final. Mas as pessoas que curtem, compartilham, estão assistindo, dando a like lá, né? Estão se inscrevendo. Como diz meu menino, clica no sininho, né? Então, quem está fazendo isso no final vai ter uma surpresinha, tá? Então, me aguarde. Vamos para o nosso quarto dia de devocional, né? E qual que é o nosso tema hoje? Nosso tema de hoje é fortalecendo suas defesas. Ontem a gravação não ficou muito legal, né? Por causa que eu tinha gravado no celular. Mas hoje estamos aqui de novo. Vamos ver se hoje fica bom, né? Então, fortalecendo suas defesas. O texto está em Filipenses 4, capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, a sua mente, em Cristo Jesus. Então, o que está descrito aqui, né? O que a gente falou ontem, da nossa ansiedade, da nossa falta de confiança. Deus é quem nos surpreende o tempo inteiro, né? Qual é a parte que tem que Deus simplesmente fala assim, né? Vai acontecer isso, né? Promete assim, você vai ser exaltada, você vai construir uma família, você vai ter tantos filhos. Pode até ser isso. Mas a gente fica esperando, né? Suas condições vão melhorar, você vai conseguir comprar um carro, uma casa, uma coisa assim. Mas Deus é aquele que nos surpreende. Deus nunca vai ser claro da forma que ele está vindo. Simplesmente que vai acontecer. E da maneira que acontece com ele, se nós não tivermos a nossa ansiedade, não pormos a nossa mão na obra dele, a obra dele é perfeita. Então, paciência sem ansiedade. Bem-vindo a todos ao nosso quarto dia do devocional, né? Então, eu creio que a batalha espiritual é uma grande parte, uma batalha principalmente na nossa mente e no nosso coração, né? O inimigo busca infiltrar-se com dúvidas, medo, ansiedade, tenta nos desestabilizar nossa fé, afastando a paz que Cristo nos oferece. E é por isso que a palavra de Deus nos exorta a não andar ansiosos por coisa alguma, mas apresentar nossos pedidos a Deus em oração, né? A nossa oração, quando ela é feita com fé e confiança em Deus, não apenas apresenta nossos pedidos diante do Pai, mas também estabelece uma barreira de proteção ao nosso redor. Em Filipenses 4:7, né, ele nos assegura que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nosso coração e a mente em Cristo Jesus. E essa paz de guarda é como um escudo espiritual que protege nossos pensamentos e emoção contra as investidas do maligno, né? Ontem eu falei bastante de Davi, né, de como Davi foi perseguido, né, até que a palavra de Deus se cumpriu. Mas em todo momento, em toda a perseguição, a tribulação, Deus jamais abandonou Davi. E ele estava simplesmente confiando na promessa, sem ansiedade do dia da manhã, né? Daniel também, para quem conhece a Bíblia, ou pega lá e lê Daniel 6, né? Que é Daniel na cova dos leões. Pense no tamanho da confiança, né? De Daniel. Ele confiou plenamente, né? A sua vida era de oração, ele orava constantemente, né? E o que aconteceu, né? Lá estava ele na cova. E Deus enviou um anjo para livrar ele, para fechar a boca dos leões.
A palavra é clara. Então, mas por que isso aconteceu? Porque Daniel confiava plenamente nas promessas de Deus. Ele confiava naquela oração que ele orava todo dia, né? A Bíblia relata até quantas vezes ao dia ele ia em sua janela e orava, né? Falando com Deus. Acreditar num Deus invisível, né? Mas é um Deus que está em todo momento, em todo lugar, né? Algumas reflexões de hoje, né? Você tem experimentado a paz como uma proteção em sua vida? O que te impede de guardar o seu coração e a sua mente? O que hoje está te impedindo de você não confiar em Deus? De você confiar, né? O que está te impedindo de confiar? A oração serve como uma barreira contra a ansiedade e os medos que o inimigo tenta usar com você. E quais que são as áreas que você precisa entregar a Deus em oração? Você está disposto a confiar em Deus em todas as suas preocupações, acreditando que Ele realmente guardará a sua mente e seu coração e fará o impossível sempre o melhor? Ele vai te surpreender? Você consegue fazer um compromisso com Deus hoje? Faça a sua oração de defesa principal. Lembre dos ensinamentos bíblicos que vimos hoje, vimos ontem Davi, vemos hoje Daniel, né? Jesus mesmo é a pessoa que veio na Terra ali, uma missão, era predestinado, passou por tudo, né? Foi morto na cruz, mas tudo teve um propósito, né? No final ele ressuscitou. Então, é essa paz de Deus que tem que estar no nosso coração, né? Eu falei com vocês sobre o quarto de guerra e comentei que ia montar o quarto, né? O que é o quarto de guerra? Até o que o filme relata, né? Se alguns assistiram. No quarto, até alguns pegam um caderno, alguma coisa, anotam lá, né? O que é que, digamos, as suas orações, alguns versículos bíblicos que, né? Às vezes vai em alguma igreja, né? Tem um versículo lá que te marca, que te chama atenção. É como se Deus estivesse falando com você. Marca lá, ou, né, no caderninho, coloca a oração, né? Ah, Senhor, eu preciso disso, daquilo, né? Eu vou mostrar para vocês, eu creio que não vai aparecer bem. Mas existem momentos na vida, e comigo já aconteceu. Eu ganhei muita coisa, mas eu perdi muita coisa. Naquele momento que a gente perde as coisas, é como se a gente estivesse lá com o Jó. A gente se questiona, meu Deus, o Senhor não está na minha vida. Eu tinha isso, agora eu não tenho nada. E o que acontece? Né? Será que Deus não me ama? Mas vai lá e Deus promete, eu vou fazer isso e aquilo. E a gente continua se questionando. Meu Deus, todo mundo bem, e eu nessa situação, né? Então, hoje eu vou compartilhar com vocês, né? Não sei se todos dá para ver, deixa eu tentar dar uma aproximada aqui. Aqui tem uns, né? Estou usando um cantinho do quarto, aqui na parede, né? Tenho dois, né? Esta parte aqui e esta parte aqui, né? O que nós temos aqui nessa parte? Orações atendidas. Na verdade, são inúmeras, gente. Eu não coloquei todas aqui. Mas eu tenho muitas orações atendidas. Toda vez, né, que a minha fé tenta diminuir, que a tristeza tenta invadir meu coração, eu tenho que vir e olhar aqui, sabe? Me lembrar quantas vezes o Senhor me atendeu em causas que eu achava impossível. Vou compartilhar até algumas aqui, né, que eu falo assim, que é edificar. Uma delas eu coloquei aqui, né, Deus libertou meu filho da fibrose cística. Meu filho, né, para alguns que conhecem, ele é portador da fibrose cística, a gente descobriu com 3 anos, e era terrível. Para a medicina, a fibrose cística não existe cura. Né? Ele fazia várias medicações, eu gastava tudo que eu tinha e mais um pouco. Né? Isso que na época eu ganhava muito bem. Mas eu era sozinha, mas mesmo assim eu dava conta. Mas eu falava com Deus, Senhor, se essa é uma prova que eu tenho que passar, né? Que o Senhor me capacite, me dê entendimento, sabedoria, né? E também falava que o Senhor me prepare, caso o Senhor vá levar meu filho. Né? É meu único filho, mas o que eu vou fazer? Mas o Senhor me surpreendeu. Eu achava assim, daqui a pouco ele vai ser curado, ou o Senhor vai levar ele, ou vai acontecer alguma coisa. Mas o que poucos acreditam, e hoje eu falo assim,
nem que tem como falar, porque tem gente que não acredita mesmo, né? Eu tive a oportunidade de despertar numa noite um anjo do meu quarto. Algo inexplicável, simplesmente aquela luz. E a única coisa que ele me disse, eu sou o anjo da libertação. E eu vim para levar para assistir embora e vou deixar a medicina confundida. Foi isso que aconteceu. Nunca mais meu filho tomou medicação. O pulmão dele é 100%, apenas ficou em sequelas, porque já tinha perdido 30%. Nunca mais tomou medicação. Ele já tinha 5 exames positivos, tinha o genético, já que marcava o gene da doença. E o que o médico disse? Fez os exames. E o que aconteceu? Simplesmente a medicina ficou confundida. Até hoje, a gente recebe a ligação do hospital, perguntando, viu como que ele tá tudo ok mesmo? Sim, tudo ok. Porque quando Deus faz a obra, ele faz por completo. E era uma oração que aos nossos olhos era impossível. Mas Deus se fez presente naquele momento. É. Vou colocar mais uma aqui. Tem mais duas aqui para compartilhar. Tem uns que são mais pessoais, mas vou colocar aqui também. Eu também não tinha condição de pagar uma faculdade. Né? Comecei pagando os 6 primeiros meses. E depois não tinha mais condição. E eu entreguei nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, um dia tu me prometeste que eu ia ter a oportunidade de né, cursar uma faculdade. Mas hoje eu não tenho condições. Eu não sou uma filhinha de papai e eu não tenho como pagar. Né? Na época eu era casada e falava assim, né, e meu esposo muito menos condição de pagar. Então eu orei ao Senhor e falei com o Senhor assim, se for de teu agrado, Senhor, prepare. Aí eu participei daquela bolsa do ProUni, né, fiz a inscrição, tinha mais 10. Uma bolsa de 100%, as demais era 50%. Eu falei, nossa, mesmo que for de 50, eu não vou conseguir. Aí eu me inscrevi lá e fiquei em paz. Coloquei a confiança em Deus. Dali uma semana veio o resultado. Aprovado. Bolsa 100%. Então, o restante da faculdade eu falo assim, Deus pagou para mim, porque é a promessa dele na terra. Outra também, aos 20 anos de idade, eu tinha febre reumática. Pessoa que estava o tempo inteiro com, né, com os 20 anos de idade, não. Quando era jovem, né, com meus 13, 14 anos por aí. Né, febre reumática. O médico, para ele, falava assim, ó, já se prepare, vou te mandar fazer tratamento em outro estado, aqui não tem mais o que fazer. Se você viver até os 20 anos, é muito. Só para avisar, gente. Estou meio velhinha agora, já estou com 34 anos. Mas só que, e o que aconteceu com a febre reumática? Sumiu, desapareceu. Deus fez a obra por completo também. Não tive mais nada e simplesmente a medicina novamente ficou confundida. Então, toda vez que a minha fé tenta, né, eu fico pensando, imaginando, Senhor, o que é, por que está acontecendo, por que eu estou passando essas provações? Eu vou vir aqui e vou refletir sobre isso. Quantas vezes eu orei e o Senhor me respondeu em causas impossíveis. É como a parte da enfermidade, né, da doença. Para a medicina não existe cura, mas para o nosso Deus não tem essa palavra, não existe para ele. Não existe impossível para Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Aqui, no meu outro cantinho aqui, são meus pedidinhos de oração, é meu quarto de guerra. Tá aqui com o Senhor. Né? Fala assim, a gente tem que escrever, na verdade, os nossos pedidos de orações. Além de nós comunicar, né, falar com Deus em oração, nós devemos escrevê-los e colocar, Senhor, preciso disso, daquilo, né? A hora que eles estiverem, né, que o Senhor fala assim, Senhor atendeu esse pedido de oração. Aí eu vou mudar de lado, vou colocar aqui do lado de cá. E vou lembrar novamente. Isso parece impossível aos meus olhos, né? No sentido, né, das nossas mãos materiais, né, nosso estado carnal, na situação que nós vemos hoje parece impossível. Mas para o nosso Deus, novamente, reforçando, não existe nada impossível. Então, eu compartilhei com vocês hoje como montar o nosso quarto de guerra, né? É o nosso início. Né? Eu montei o meu assim, mas eu também tenho o meu caderninho onde eu escrevo as minhas orações. Algumas coisas assim de sentimento até que eu falo com Deus, assim, situações que eu tô passando, às vezes eu falo, Senhor, tô passando por isso, aquilo, me direciona, me dá sabedoria, porque eu entendo a tua vontade, né?
para que eu veja a porta, né? Onde a porta está aberta que eu não estou vendo. O que eu devo fazer para melhorar? Então, são questões minhas e Deus, e serão suas também com Deus. Então, não vamos fazer oração qualquer, não. Durante essa semana, até tive alguns relatos no meu WhatsApp, né, no PV. Alguns me relataram até que faziam orações de qualquer forma. Né? Às vezes deitavam, né? Nem, digamos, não dobrava o joelho, não ficava de pé, às vezes deitado mesmo, e lá, ou orava, rezava da maneira que acho mais correta, né? Que para mim é a mesma coisa, mas alguns falam orar, outros falam rezar, né? Deitavam na cama, começavam a orar ali e simplesmente apagavam. E a oração de que ficava? De qualquer jeito. Então não devemos tratar o nosso Deus assim. E é isso que eu quero que entre no coração de vocês. A importância de nós falar com Deus. Eu compartilhei hoje alguns momentos bem pessoais da minha vida que pouca gente conhece. Mas se quiserem saber mais, pode me chamar no TV, que eu vou ter o maior prazer de contar. Até essas obras de medicina, na verdade, ele é bem longo, e o processo, como diz, são vários processinhos. Mas não me envergonhe, gente, porque é presente de Deus na minha vida. Então, estou aqui, caso vocês precisem perguntar alguma coisa, eu quero saber, estamos aqui. E eu estou orando por cada um de vocês nas minhas orações, para que Deus abra o entendimento, dê sabedoria, né? E que cada um compreenda a vontade de Deus na terra. E espero vocês amanhã, né? Tenham um ótimo domingo, né? Que seja abençoado, seja de paz, curta a família, ou quem estiver trabalhando, curta o trabalho. Né? Hoje é o primeiro dia da semana, né? E aqui estamos, firmes, fortes na presença do Senhor. Aguardo vocês amanhã, novamente, e peço, compartilhe com mais gente, porque nós começamos a montar esse quarto de guerra, e que nós consiga lutar contra o adversário, contra o nosso inimigo, o verdadeiro inimigo. E lembre-se, o trabalho duro quem faz é Deus. O nosso trabalho é só esse aqui, ó, orar. O resto, deixa que ele sabe tudo. E ele faz sempre o melhor, tá? Um beijão, uma boa tarde. Fiquem todos com Deus.